faça. Eu vou fazer uma questãozinha ou outra aqui. Só para tirar umas dúvidas, né, galera? Para aquecer. Página 11, Física 1C, né? Física 1C, exercício 0213, o nosso número da sorte, que beleza? O circuito elétrico de um chuveiro comum consiste de duas resistências, R1 e R2, e uma chave S, ligadas a uma fonte de tensão V. A posição das chaves pode ser ajustada em uma das três situações ilustradas abaixo, a fim de permitir que, em cada caso, uma diferente temperatura da água do banho. Aí ele esboçou, né, as três situações. Ele diz lá que tinha a fonte de tensão V aqui, que deve representar a tomada. Aí tinha um fiozinho aqui, passava por um resistor, tinha uma conexão aqui, passava por um outro resistor e tinha uma conexão aqui. Ele chamou o resistor de R1, o outro resistor de R2. E aqui ele trouxe uma chavezinha seletora S. E aí ele falou que o pininho vermelho, que representa a ligação, pode assumir três posições. Ou ele se conecta naquele contatozinho de cima, ou ele fica no meio perdido ali, ou ele conecta no contato de baixo. Então ele chamou o primeiro de situação 1, o segundo de situação 2 e o terceiro de situação 3. A questão pergunta: os banhos correspondentes às situações 1, 2 e 3 são, respectivamente, se nós formos usar o coração, vai dar a sensação de que a maior resistência esquenta mais. Certo? Mas o que faz o resistor aquecer é a corrente elétrica aí que o percorre. Nós vimos, né, a definição de resistência elétrica, né? V sobre I, certo? Então quem é o I? O I é V sobre R. Certo? Tudo bem? Está dividido, pessoal? Explicando, pessoal, dividindo. O V é igual para todas as situações 1, 2 e 3. Quem vai definir quem vai esquentar mais é quando tiver a maior corrente I. Para que esse número I seja maior, já que o V é igual para todos, quem vai definir é o R. E quanto maior o denominador, menor o resultado da fração, né? Portanto, maiores resistências dão correntes elétricas menores e esquentam menos. Por incrível que pareça, quando eu conectar na chave 3, vai ter duas resistências, R1 mais R2, dá uma resistência equivalente maior e uma corrente elétrica menor. Então a posição 3 certamente é o que vai dar o menor I, então será usado para o verão ou morno, né? Morno, quente e frio, não é verão. Verão é 2 porque não vai ligar, certo? Se eu coloco no 2 está desligado, não vai passar corrente elétrica, e aí está desligado, é a água mais fria para o verão, certo? Água fria. Na posição 3, passa menos corrente elétrica do que na posição 1. Na posição 1, a única corrente elétrica vai ser R1. Essa resistência R2 não vai estar no circuito, a corrente elétrica vai circular só por aqui. Com o menor R, maior é o I. Então a situação 1 é que é o inverno. E é a água quente. Portanto, a situação 3 é o morno. O que ele falou? Quente é a situação 1, morno é a situação 2, a situação 3 e depois frio. Então é 1, 2 e 3. Então eu quero quente, frio e morno, letra C. Sempre conferindo. Primeira vez que eu fui trocar a resistência elétrica de um chuveiro de uma colega, na época de universidade, né? O cara compra miojo e steak de frango para almoço, né? Custa menos de R$1 o cara almoça. E aí deu um problema, o cara que faz engenharia ajuda o cara que faz psicologia, assim vai, né? Fui trocar a resistência da guria, nunca tinha parado para pensar nisso, foi automático. Abri lá, tal, troquei, e por meio espanto o verão virou inverno e o inverno virou verão. Porque eu usei intuição, né? Não usei o que eu conheci de física, né? Para mim a resistência maior esquentava mais. E na verdade não, a resistência maior esquenta menos. E é visual, a maior zona
vai para o verão e a menorzinha vai para o inverno, certo? Então isso aí é uma coisa que o cara que já trocou resistência elétrica percebe se estiver bem atento. Muito obrigado, meu amor. Outra, vamos, mais uma só. Uma mais apimentadinha que te incomodou, que tu não conseguiu fazer, aquelas discursivas satânicas, não? Depois tu dá uma... Vamos para a física D já. Daqui a pouco a gente vai se encontrar hoje de novo, né? A gente já vai para a física D, porque tem umas coisas bonitas para a gente discutir na física C hoje de novo. Eu queria separar esses momentos aí. Física C estava tranquilo então? Vamos dar uma avançadinha de nada. Tá, vamos lá, é o momento perfeito. Licença. É o momento perfeito. Só mais duas aqui, coisa rápida. Página 12, exercício 2.18. Exercício 2.18. Dois fios de cobre têm comprimento L e 2L, diâmetros D e 2D, respectivamente. O fio de cobre de comprimento L e diâmetro D tem resistência elétrica 20 ohms. Qual é a resistência elétrica em ohms do segundo fio? Ótima questão. Resistência elétrica é Rho vezes L sobre A. L, comprimento, Rho, resistividade, A, área da seção. Se ele falou em diâmetro, nós temos que entender que esses fios têm a área redondinha, a área da seção. São cilíndricos. Então eu posso usar a famosa relação πr ao quadrado para determinar a área, certo? Para o primeiro fio ele disse que o comprimento era L e o diâmetro era D. Esse fio que tem o diâmetro D, eu vou dizer que ele tem um raio R. E a fórmula ficaria desse jeito. Ele disse que dava 20 a resistência desse cara, né? Então eu posso dizer que isso aqui vale 20. E não tem mais o que fazer aqui. Para o segundo fio, que eu vou chamar de R', a resistência dele, era também feito de cobre. Então o Rho não mudou. Tinha o dobro do tamanho, não era? 2L. E já que ele tinha o dobro do diâmetro, 2D, eu vou dizer que ele tem o dobro do raio do anterior, né? 2R. E aqui é que está o segredo. A área é π vezes 2R tudo ao quadrado. É aquilo ali que é perigoso. Quer dizer que a resistência do novo fio vai ficar 2ρl sobre 2 vezes 2, 4πr ao quadrado. Simplificando, vai ficar ρl πr ao quadrado e aqui na frente o meio, né? Simplifiquei por 2. E nós tínhamos chamado essa parte aqui de 20, né? Então a resistência do novo fio vai ficar 20 vezes o meio, que é 20 dividido por 2, que é 10. Isso para fazer algebricamente, né? Quando a gente se toca daquela fórmula ali embaixo, a gente já percebe que dobrando o diâmetro, a área aumenta 4 vezes. Então, se um dos fios tinha 20 ohms, se o outro dobrou o comprimento, a tenderia era dobrar a resistência, iria para 40. Mas como dobrou o raio, caiu 4 vezes, porque a área aumentou 4 vezes, dividiu por 4. Então daria para chegar nos 10 bem rápido. Só que é importante saber fazer algebricamente para se proteger de uma eventual questão discursiva. Ótima pedida. Tudo... Vai nesse mesmo caminho? Show de bola. Depois se tu tiver dificuldade, tu me mostra de novo, tá bom? E a gente corrige. Show! Obrigado pelas perguntas aí. Fundamental que vocês façam isso. É uma coisa rara a gente ter oportunidade de professor ir lá e resolver uma questão, certo? Como o aluno faria. Né? Então depois que tu faz isso, a chance de tu começar a resolver as questões é muito maior. Vamos avançar então. O volume 1 foi, se não me engano, né? Eram 2 aulinhas, né? Acabou assim, acabou. Mas já tem o volume 2 de onde eu sei, né? Ah, coisa linda! E o volume 2 ele começa a falar de potência elétrica. Infelizmente, nós ainda não vimos eletrostática. Então eu não vou poder deduzir a fórmula para ti. Eu vou ter que te empurrar a goela abaixo, certo? Mas na hora que eu puder, eu já vou deduzir para ti na hora que a gente vê eletrostática.